pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa terceira unidade da disciplina Ética e Cidadania do curso de Segurança do Trabalho aqui do IFP. Nessa unidade nós vamos tratar um pouco sobre a ética profissional da área de segurança do trabalho. Vamos focar principalmente essa questão do código de ética, do código ético do profissional de segurança do trabalho, né? Bom, o que vem a ser então a ética profissional, né? Que é o foco, que é o objeto aqui da nossa terceira unidade. A ética profissional é aquela que regula a conduta profissional. É aquela que normatiza a atividade profissional nas suas várias áreas. É a ética, por exemplo, que regulamenta a atividade do advogado, que regulamenta a atividade do médico e que regulamenta também a conduta ética do técnico em segurança do trabalho. Então, a ética profissional é uma ética voltada para determinada atividade profissional. É o conjunto de normas que regulamenta o exercício de uma atividade profissional, né? E a profissão, a gente sabe, é o exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas, né? E que, portanto, deve ser feita levando em consideração esse conjunto, esse código de ética que regulamenta uma determinada profissão. A ética profissional ela tem pelo menos 3 princípios fundamentais, 3 princípios que norteiam uma atividade profissional. O primeiro princípio é o zelo, né? É o cuidado, é o respeito àquilo que se faz, aos interesses e ao patrimônio que é colocado à disposição daquele profissional. Nós temos que zelar pela nossa atividade, nós temos que zelar pelo patrimônio que nos é dado como profissional, seja na esfera pública, mas principalmente na nossa atividade diária profissional. Então, o zelo pelos bens que nos são colocados à disposição é um princípio fundamental da nossa atividade, né, profissional. O segundo princípio é o princípio da honestidade. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser probos, nós temos que ter essa seriedade no trato e no exercício da nossa atividade profissional, agindo de forma ética no exercício da profissão, né? Então, o dever de honestidade ele é um dever para todas as pessoas, né? De respeitar o espaço do outro, de respeitar o patrimônio alheio, né? De agir em conformidade com esses valores, com esse código de ética da nossa profissão, né? Então, por exemplo, eu não posso, como profissional do direito ou como advogado, né, subtrair um determinado valor, uma quantia em dinheiro, por exemplo, que era do meu cliente. Eu tenho que agir com honestidade. Eu tenho que levar ao cliente as informações que eu reputo sejam essenciais do seu caso. Então, é fundamental que nós saibamos nos comportar de forma honesta, de forma proba dentro do exercício da nossa profissão. E o terceiro princípio da ética profissional é a competência, né? A competência no sentido de que nós devemos ser eficientes no exercício da nossa atividade profissional, né? E para isso nós precisamos estar sempre antenados, atualizados, capacitados ao exercício daquela atividade. Se você é um técnico em segurança do trabalho, você tem que conhecer as regras e normas mais recentes da sua atividade, né? As regras, por exemplo, da atividade do trabalhador, aquilo que rege a atividade daquela categoria especial, né? Quais são, por exemplo, os equipamentos de segurança que ele tem que utilizar naquela empresa, quais são as regras e normas que regem essa proteção ao exercício da atividade do trabalhador, e isso o técnico em segurança do trabalho ele tem que estar sempre atualizado, se capacitando, conhecendo essas normas que vão tornar, portanto, a sua atividade mais eficiente. Então, a competência é fundamental para que você seja um bom profissional e para que você se destaque no exercício dessa atividade tão importante que é a de técnico em segurança do trabalho, né? Por fim, existe uma virtude, isso aí vem lá da filosofia também, da filosofia grega, de Aristóteles.
e de outros filósofos, né? Qual é a grande virtude na ética profissional, no exercício da nossa atividade profissional? É o absoluto respeito à dignidade humana. Nós jamais podemos esquecer que do outro lado está um ser humano. Nós não podemos tratar as pessoas como coisas, como objetos. Há que se ter sempre um respeito à identidade do outro, respeito à essência do outro, né? E isso é um papel fundamental do técnico em segurança do trabalho, tanto quando ele vai orientar a atividade de outros profissionais, sempre alertar essa necessidade do respeito à dignidade, né? Do respeito às diferenças, como ele próprio na sua atividade profissional. Eu me recordo, por exemplo, que há alguns anos aqui na nossa cidade, nós não tínhamos, em muitos estabelecimentos, principalmente estabelecimentos bancários, né, banheiros que se colocassem à disposição das pessoas. Então, às vezes as pessoas ficavam 2, 3 horas numa fila e não tinham acesso a banheiros, não tinham acesso à água, né? E quando precisava usar algum equipamento desse da própria agência bancária, eram desrespeitados, né? Não eram tratados como cidadãos que merecessem, né, um tratamento digno. Então, ao longo dos anos, isso, evidentemente, não vamos dizer que seja perfeito hoje, mas houve uma evolução no sentido de que essas pessoas têm que ser tratadas com dignidade em todas as situações, né? O mais alto servidor público do país, ele deve tratar todos os cidadãos com respeito, né, e lembrando que ele é um ser humano, ele merece ser tratado com dignidade. Então, é importante que nós não nos afastemos desse princípio, dessa virtude que é tão cara à nossa civilização no mundo de hoje, né? Bom, para isso nós precisamos, dentro da nossa organização, ter um código de ética profissional. E, obviamente, na profissão de vocês, na futura profissão de vocês, se ter e se respeitar o código de ética na segurança do trabalho, né? Existe um código que rege a atividade profissional de vocês no aspecto ético e, além disso, o profissional de segurança do trabalho ele tem que saber, por exemplo, orientar como se fazer um código de ética no âmbito da sua organização. Ele tem que ter uma noção disso também, compreender quais são os valores morais que norteiam aquela atividade profissional, aquela organização, aquela entidade. Então, são 2 aspectos importantes que eu queria ressalvar quando eu trato aqui nesse terceiro slide de código de ética, né? O código de ética que rege a atividade profissional do técnico em segurança do trabalho, assim como também o código de ética que rege a atividade profissional daquela organização, daquelas pessoas, daqueles trabalhadores onde se insere a atividade do profissional em segurança do trabalho. É preciso que ele tenha, né, uma compreensão disso tudo, né, teórica inclusive, para que ele possa orientar bem a construção e elaboração desse código de ética. O que vem a ser um código de ética, pessoal? Código de ética, segundo a Arruda, isso também está no terceiro slide, ele vem a ser um documento cujo objetivo é nortear condutas, procedimentos específicos devem constar de normas, manuais ou políticas definidas concretamente para cada setor ou atividade. Veja que o código de ética ele não é um código geral da sociedade, ele é um código que se aplica a determinado setor ou atividade. É aquilo que eu falei. Você tem o código de ética dos enfermeiros, dos médicos, dos engenheiros, dos advogados e dos técnicos em segurança do trabalho, né? São códigos de ética que regem a atividade ou cada setor profissional, né? Segundo Patrus Pena e Castro, o código de ética representa a oportunidade de a empresa manifestar os valores básicos que pautam sua conduta no mundo dos negócios e na relação com a sociedade. Ou veja, quando você vai elaborar um código de ética de uma empresa, você tem que fazer 2 perguntas. Quais são os valores básicos que regem a conduta daquela empresa no mundo dos negócios? É o primeiro ponto. E aí, a partir de uma reflexão interna, elaborar, levantar esses valores para se chegar a construir um código de ética daquela empresa. Em segundo lugar, quais são os valores que regem aquela empresa, a atividade daquela empresa na relação com a sociedade?
Por exemplo, aquela empresa na relação com a sociedade, ela respeita o meio ambiente, né? Esse é um valor da empresa, essa questão da proteção, da defesa, do respeito ao meio ambiente. Se for um valor da empresa, isso aí tem que ser inserido no código de ética daquela empresa. Ela é uma empresa que se pauta, por exemplo, pelo respeito ao Código de Defesa do Consumidor, ela respeita a atividade do consumo, né? Ela tem como valor você tratar com cordialidade, você tratar com educação o usuário daquele serviço. Se isso é um valor da empresa, isso tem que ser inserido no código de ética daquela empresa. Então, é importante para construir o código de ética que se conheça os valores que norteiam aquela atividade da organização ou daquela entidade pública ou privada, né, no seu relacionamento comercial, assim como também no seu relacionamento com a sociedade que a cerca, né? Então, como é que você elabora um código de ética profissional? Eu vou dar aqui algumas orientações básicas, já até coloquei uma aí, né? Você identificar os valores que norteiam a atividade daquela empresa, na sua relação profissional, comercial, assim como também na sua relação com a sociedade. Então, esse é um primeiro ponto fundamental para que se possa elaborar um código de ética profissional. Mas aí tem um passo a passo que vocês devem lembrar sempre se algum dia forem encarregados de participar da elaboração de um código de ética. Por exemplo, primeiro ponto, organizar reuniões de trabalho no formato de oficinas. Qual o papel dessas reuniões de trabalho? Exatamente a partir dessas reuniões, identificar os valores daquela organização, né? Selecionar representantes de todas as áreas da organização para participar das reuniões, porque aí você vai ter um fluxo maior de interação, né, de informação que vai circular e que vai permitir que se perceba melhor qual é a essência daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, né? Iniciar com a explicação sobre os objetivos do trabalho que será realizado. É preciso que essas pessoas saibam por quê e qual é a importância do código de ética da empresa. Propor uma discussão inicial sobre o entendimento de cada participante sobre o conceito. Então você tem que explicar lá o que é ética, o que é moral, o que é cidadania, o que são valores sociais, o que são valores da empresa, né? Dentre outros assuntos que você entenda que seja relevante para aquele código de ética, né? Mas é importante esse prévio esclarecimento para que as pessoas possam, então, a partir daí, realizar um bom debate, uma boa discussão sobre esse assunto. Levantar situações vividas pelos participantes que exemplifiquem condutas éticas e antiéticas. Então, trazer casos da empresa, situações particulares ocorridas na empresa e levantar e fazer uma discussão. Olha, isso aqui que foi feito é ético, isso aqui que não foi feito é antiético, né? Então, colocar essa discussão junto com o conjunto dos participantes ali, das pessoas que vão contribuir com esse trabalho. Então, isso é fundamental para que se possa definir quais são os rumos éticos, quais são as normas que vão reger a atividade profissional dentro daquela empresa. Discutir a necessidade de normas para o convívio harmonioso e produtivo. Conhecer códigos de éticas de outras organizações. Então, para elaborar, é importante que esse profissional tenha acesso a outros códigos de ética de outras empresas que vão ser subsídios muito importantes, muito interessantes para a elaboração desse código de ética. Iniciar a elaboração do código de ética da organização utilizando como base os conhecimentos adquiridos. Então, isso tudo tem que ser documentado para que esses conhecimentos subsidiem a elaboração escrita desse código de ética, né? E ao final você vai apresentar à alta direção daquela empresa ou daquela entidade a sua proposta de código de ética para que ele possa validar ou não esse conteúdo. Então, é a partir de toda essa discussão que vai chegar ao final com um documento escrito chamado Código de Ética, que poderá então ser validado, poderá ser então efetivado e implementado no âmbito daquela organização. Então, são algumas orientações básicas que a gente apresenta aqui para vocês para o momento em que vocês precisarem, né, no âmbito da sua empresa, elaborar um código de ética profissional, né? É importante ainda ter um cuidado como profissional dessa área de segurança do trabalho com a sua imagem, com a sua reputação profissional. A imagem
para o profissional de qualquer área, ela é fundamental para o seu sucesso, porque é a forma como você é percebido pela sociedade, né? Se você é percebido como uma pessoa relapsa, como uma pessoa que não respeita o outro, como uma pessoa desonesta, você tende a não ser bem-sucedido profissionalmente. Você tende a não ser uma pessoa respeitada profissionalmente. Então, tenham muito cuidado com a sua imagem, com a gestão da sua imagem, né? Eu lembro que, aqui pegando como exemplo a minha profissão, a profissão de advogado, né? O advogado que é visto como uma pessoa desonesta, né? Como uma pessoa que desrespeita os clientes, uma pessoa que não observa determinados valores éticos, é um advogado que fatalmente ele não vai ter sucesso profissional. As pessoas vão fugir desse profissional, as pessoas não vão respeitar esse profissional. Então, cuidado com o que vocês colocam nas redes sociais, cuidado como você se expõe, né, na sua vida em sociedade, né, em festas, em determinados eventos sociais. E hoje, principalmente, com essa questão da internet mesmo. Cuidado com a internet, né? Não se exponham na internet com imagens privadas, íntimas, ou coisas que de alguma forma possam te expor negativamente perante toda a coletividade, com expressões preconceituosas, utilizando palavras chulas. Isso tudo vai depor contrariamente à sua imagem profissional, né? Então, cuidado com isso aí, né? Até coloco aqui no slide 7 aqui da nossa apresentação que essa questão da imagem é tão grave, é tão séria, que foi regulamentado pela Lei 9.610 de 98, né? A forma como esse comportamento deve ser feita no âmbito do serviço público. Então, o servidor público ele também não pode se expor de forma exagerada, né, nas redes sociais. Finalizando aqui, pessoal, queria só dar alguns tópicos aqui falando sobre a ética na administração e na gestão pública, a importância de se ter as habilidades necessárias para o exercício dessa atividade profissional. E essas habilidades elas podem ser de natureza técnica, pode ser de natureza humana ou pode ser de natureza conceitual, né? Por exemplo, uma habilidade conceitual é você ter uma noção ética, é você ter um comportamento, um conhecimento dos valores morais, né? Uma habilidade humana é saber se relacionar bem com as outras pessoas, é saber respeitar as outras pessoas, por exemplo, ter uma cordialidade no trato diário com as outras pessoas, né? E o conhecimento técnico é o conhecimento das regras da sua profissão, né? Que aquilo que eu falei, você tem que estar capacitado para o exercício dessa atividade. Então, isso são habilidades fundamentais de qualquer administrador, de qualquer gestor público, né? Seja no nível institucional estratégico, seja nos outros níveis, intermediário de gerência, né? Que é o nível tático, ou no nível operacional, que é o nível executivo. É claro que essas habilidades elas vão ser cobradas, elas vão ser exigidas num grau maior ou num grau menor, a depender do nível que você se coloca. Mas é importante que você tenha uma boa capacitação nessas três habilidades aí, né? Por exemplo, no processo educacional, no processo de comunicação, né? Essa comunicação ela tem que ser clara na empresa, ela tem que ser bem objetiva, ela tem que ser bem transparente para que não ocorram erros e equívocos na execução, na implementação de uma determinada atividade, né? Eu até coloco aqui alguns exemplos aqui no slide 10, né? De quadrinhos aqui que representam muito bem esses problemas de comunicação que podem acontecer dentro de uma organização e que podem ser fatais, né? Podem prejudicar muito a atividade daquele profissional se ele cometer um erro decorrente de um problema de comunicação. Então, se comunique de forma clara, né? Evitem utilizar ironias na comunicação profissional. Sejam bem claros, bem objetivos, digam ao outro exatamente aquilo que você quer, que o resultado tende a ser eficiente, né? Aí tem o cuidado que se deve ter dentro da empresa também, e o combate que se deve fazer é o assédio moral, que é o desrespeito ao subordinado, desrespeito ao trabalhador, né? Aquele autoritarismo, aquela humilhação que muitas vezes a gente vê dentro da empresa, isso deve ser prontamente combatido dentro do ambiente do trabalho, né? E por fim aqui, eu coloco aqui para vocês o código de ética na segurança do trabalho.
Eu não coloquei tudo porque isso é muito amplo, são muitas disposições que eu sugiro a vocês que procurem na internet. Vocês vão encontrar esse código de ética dos profissionais da segurança do trabalho, né? Eu coloquei aqui apenas como exemplo para mostrar para vocês que a profissão de vocês também tem um código de ética, como todas as outras profissões, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui só 2 dispositivos aqui, desses deveres do técnico de segurança do trabalho. Primeiro, considerar a profissão com alto título de honra. Então, não desonre sua profissão, respeite e ame sua profissão, né? Não trate com demérito a sua profissão. E o outro item aqui, exercer a profissão com zelo, com diligência, com honestidade, evitar cometer injustiças com quem quer que seja no exercício da sua profissão. Então, são regras fundamentais para todas as profissões, mas que se aplicam também ao profissional da segurança do trabalho. É isso, pessoal. Terminamos aqui nossa última unidade. Espero que vocês tenham compreendido bem os nossos temas, né? E eu aguardo vocês lá nas discussões dos nossos fóruns, dos nossos chats. Vou estar lá à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês em relação a esse assunto. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.